No meu aniversário de 30 anos, minha família pegou um voo secreto para Miami sem mim. Descobri tudo pelo Facebook. Escrevi nos comentários: por quê? Meu pai respondeu: não queríamos perder nosso tempo com um palhaço. Eu respondi: então esse palhaço também não quer gastar dinheiro com vocês. Ninguém levou a sério. Mas 9 dias depois, eles estavam gritando, implorando. Nunca vou esquecer meu aniversário de 30 anos, não porque tenha sido um ponto de virada mágico na minha vida, mas porque foi o dia em que entendi exatamente o que minha família realmente pensava de mim. Claro e direto, ali mesmo no Facebook, num post que até hoje guardo nas capturas de tela, como uma cicatriz. Era um sábado, ensolarado e quente. Acordei me sentindo estranhamente calma. Normalmente, aniversários me deixavam nervosa, mas aquele parecia diferente. Eu tinha planejado tudo, até a cor dos guardanapos, um tom suave de rosa com detalhes dourados. O restaurante na cobertura, no centro de Atlanta, havia reservado o terraço inteiro para mim. 100 convidados confirmados, primos, amigos da faculdade, 2 dos meus antigos agentes e até as 2 avós, que não se viam há 5 anos. Só isso já parecia um milagre. Mas um grupo permanecia em silêncio, minha família imediata. Eu os tinha convidado mais de um mês antes. Minha mãe respondeu que ia ver. Meu pai mandou só um emoji de joinha. Minhas irmãs, Ava e Alexis, nem responderam. Elas sempre foram assim, gêmeas idênticas com atitudes idênticas. Dividiram o mesmo quarto até os 23 anos e ainda se vestem igual, achando fofo. Também acham que ser modelo é uma piada. No último dia de ação de graças, me perguntaram se eu algum dia planejava arrumar um trabalho de verdade, que não envolvesse selfies. Eu nem respondi, só presumi que, no fim, elas apareceriam. Afinal, eram família. Nunca tinham faltado a algo tão importante antes. Mas 2 noites antes da festa, vi aquilo. Meu pai postou uma foto borrada num bar de aeroporto, segurando uma margarita como se tivesse acabado de ganhar na loteria. A legenda dizia: finalmente livres. Miami, aí vamos nós. Atualizei a página, confusa. Em minutos, surgiram mais posts. Minhas irmãs marcaram um hotel à beira-mar. Minha mãe publicou um bumerangue de coqueiros com a música Good Life tocando ao fundo. Todos com sorrisos enormes, como se tivessem sido libertados da prisão. Nenhuma menção ao meu aniversário, nem mesmo uma desculpa. Simplesmente foram embora. No começo, não disse nada. Fiquei sentada no sofá, olhando para o celular, tentando achar uma explicação. Talvez fosse um engano. Talvez estivessem planejando algo. Talvez fosse outra viagem. Mas na manhã seguinte, abri o Facebook e vi o post completo, uma selfie de grupo na praia. Óculos escuros, drinks coloridos, roupas brancas combinando. A legenda dizia: tão gratos por passar tempo com quem realmente faz a vida valer a pena. Eu surtei. Comentei: por quê? A resposta veio mais rápido do que imaginei. Não queríamos perder nosso tempo com um palhaço. Era meu pai. Li 2 vezes. Depois mais uma. O calor do meu rosto se transformou em gelo. Sem pensar, respondi: então esse palhaço também não quer gastar dinheiro com vocês. Eles nunca responderam. Ninguém respondeu. Mas eu sei que viram, porque 5 minutos depois minha tia me mandou mensagem dizendo: não provoca. E que eu estava estragando o clima. Tanto faz. O fato é que a festa aconteceu mesmo assim e foi incrível. Eu chorei quando entrei e vi quantas pessoas tinham vindo. Um dos meus primos dirigiu 6 horas desde Nashville. Meu amigo Jordan trouxe uma montagem surpresa em vídeo, com mensagens de pessoas com quem eu tinha trabalhado em todo o país. Até minha professora de arte do ensino médio mandou um bilhete junto com um buquê, dizendo que sempre soube que eu faria algo grande. E as minhas 2 avós, elas ficaram comigo a noite toda. Tiraram fotos, fizeram brindes e, antes de irem embora, cada uma disse a mesma coisa, do seu jeito, que estavam orgulhosas. Isso ficou comigo. Minha família, por outro lado, nem ligou. Pelo menos não naquela época. Mas 9 dias depois, começaram a ligar, mandar mensagens, chorar.
Acontece que minha mensagem do palhaço pegou mais pesado do que eles esperavam porque eu vim ajudando todos eles, em silêncio, há mais de um ano. Pagava parte do financiamento da casa, enviava cartões de supermercado, cobria contas de luz e água. Nada ostentoso, só apoio discreto e nunca ouvi um obrigado. Quando parei, bateu o desespero. E foi aí que começaram as súplicas. Primeiro, veio um correio de voz da minha mãe, daquele tipo em que ela diz meu nome como se fosse me dar bronca, depois fica em silêncio e desliga. Sem pedido de desculpa, sem explicação, só uma pausa longa o bastante para tentar causar culpa em quem ainda se importava. Mas eu não me importava mais. Depois veio a mensagem da Alexis: "Você tá por aí?" Como se nada tivesse acontecido. Como se elas não tivessem simplesmente abandonado meu aniversário de 30 anos, viajado para Miami pelas minhas costas e me chamado de palhaça diante da internet inteira. Eu não respondi. A próxima foi da Ava. Uma solicitação no Venmo, $10. Descrição: almoço L. Essa me fez rir alto. Elas ainda tentavam agir como se tudo estivesse normal, como se eu tivesse esquecido. Como se eu fosse burra. No fim da noite, eu já tinha 5 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai, e uma última mensagem dele dizendo: "Precisamos conversar com urgência." Eu não respondi. Sabia exatamente do que se tratava. Eu tinha parado de mandar dinheiro. Durante 1 ano e 3 meses, eu vinha pagando parte da hipoteca deles $1.200 todo mês, pontualmente. Sem agradecimento, sem um como você está, sem nada. Eles agiam como se fosse obrigação minha, como se eu devesse isso a eles porque a vida deles era difícil e a minha não. A verdade é que eu nunca fiz isso por culpa. Fiz porque sabia o quão perto estavam de perder a casa, e apesar de tudo, eu ainda acreditava que estavam tentando. Meu pai tinha sido demitido. Minha mãe trabalhava na recepção de um consultório. As gêmeas viviam pulando de emprego em emprego no shopping, gastando o que ganhavam em sapatos e cursos online que nunca terminavam. Enquanto isso, eu só trabalhava. Baixava a cabeça, focava, construía meu nome, conseguia campanhas estáveis. Nada gigantesco, mas suficiente. Nunca pedi nada a eles. Só mandei dinheiro até o dia em que vi aquela foto na praia. Até o dia em que deixaram claro que eu era uma piada para eles. Que eu não valia o tempo deles. Então eu parei. E foi aí que tudo mudou. Primeiro vieram as tentativas de culpa: "Você vai mesmo fazer isso com a gente?" A gente não quis dizer nada com aquilo. "Você está sendo sensível demais." Foi uma piada. "Você nem disse que o seu aniversário era tão importante assim." Nenhuma responsabilidade, só desculpas vazias. Eles ainda não entendiam. Não era sobre o aniversário. Nem mesmo sobre o dinheiro. Era sobre o quão facilmente eles me descartaram e o quão rápido esperavam que eu esquecesse tudo. Depois veio o pânico. No terceiro dia, as mensagens começaram a ficar mais longas. Minha mãe disse que o banco estava ligando, que não sabia o que fazer, que estava decepcionada com o quanto eu estava sendo fria. Então a Ava me mandou uma mensagem: "Todo mundo comete erros, mas esse seu nível de birra é absurdo." Eu respondi uma única vez: "Você me chamou de palhaça. Agora quer que a palhaça pague suas contas?" Depois disso, silêncio. Até mais tarde naquela noite, quando vi faróis pela janela do meu quarto. Meu pai estava estacionado em frente ao meu prédio. Ficou um tempo dentro do carro, provavelmente tentando decidir se eu desceria. Eu não desci. Eventualmente, ele saiu, foi até o portão e apertou meu interfone 1, 2 vezes e começou a me ligar. Vi a tela do celular acendendo, 3 chamadas seguidas, depois 4, depois uma mensagem de voz. Eu não atendi. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete na minha caixa de correio. Dizia: "Estamos prestes a perder a casa. Por favor, só mais um mês." Eu imploro. Fiquei olhando para o papel por 1 minuto inteiro antes de dobrá-lo e jogar no lixo. O fato é que eles tinham dinheiro. Aquela viagem para Miami não foi barata. Eu tinha visto a Ava postar sobre o aluguel da cabana na praia. Minha mãe marcou um restaurante de luxo em Brickell. Eles não estavam falidos, estavam fingindo estar.
Foi então que decidi ligar para a vovó Nana. Ela atendeu no primeiro toque e disse, até que enfim. Contei tudo, cada detalhe. Ela não pareceu surpresa. Na verdade, parecia aliviada, como se estivesse se segurando há meses. E então ela disse algo que virou tudo de cabeça para baixo: você sabe que seus pais estão recebendo ajuda de nós duas, né? Fiquei em choque. Nós duas? Perguntei. Eu e a vovó Gianni, ela respondeu. A gente vem ajudando há anos, separadamente, sem saber uma da outra até pouco tempo atrás. Descobrimos do pior jeito. Seus pais, eles mentiram para todo mundo. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada em silêncio. Tudo que eu ouvia era o zumbido da geladeira. Nem percebi que estava prendendo a respiração. Meus pais não eram apenas ingratos. Nem apenas desrespeitosos. Eles eram mentirosos. Manipuladores profissionais que conseguiram enganar todo mundo ao redor, fazendo parecer que eram os santos em dificuldade, enquanto usavam o nosso dinheiro para brincar de ricos em Miami. Nana me contou tudo. Ela vinha ajudando eles em silêncio havia quase 3 anos. Começou com pequenas quantias $200 aqui e ali, para emergências, depois virou transferência mensal, quando meu pai perdeu o emprego. Ele dizia que não conseguia dormir à noite pensando na possibilidade de perder a casa. Que ligava chorando. Chorando. Eu quase ri quando ouvi isso. Aquele homem nunca chorou por nada, a não ser quando os Patriots perderam o Super Bowl. Mas o mais chocante foi saber da vovó Gianni e a mãe do meu pai. Ela também vinha dando dinheiro a eles há ainda mais tempo. E até um mês atrás, nenhuma das duas sabia da outra. Só descobriram por acaso, quando Gianni comentou que se sentia orgulhosa de estar mantendo a família de pé, e Nana perguntou o que exatamente ela queria dizer com isso. Uma conversa acabou virando uma revelação completa. Entre as duas, Nana e vovó Gianni, elas tinham pago quase $40 mil naquela casa. E nenhuma delas sabia da minha ajuda. Eu mandava $1.200 por mês. Gianni mandava 700. Nana, 500. Quase $2.400 por mês, por mais de um ano. E mesmo assim, meus pais continuavam fingindo que mal estavam conseguindo sobreviver. Meu pai dizia que estava se candidatando a empregos todos os dias, mas Nana conferiu ele não atualizava o currículo desde 2022. Minha mãe afirmava que estava fazendo tudo o que podia, mas trabalhava meio período por escolha. E quanto a Ava e a Alexis, viviam sem pagar aluguel e mal trabalhavam 20 horas por semana somadas. Perguntei a Nana se alguma vez ela viu eles realmente passando aperto. Ela riu. Disseram que tinham um novo sofá de couro, uma TV de 70 polegadas. Alguém pagou para reformar o quintal, com móveis novos de pátio e luzinhas penduradas. Fizeram 2 churrascos no verão e, mesmo assim, continuavam se fazendo de vítimas. A voz da Nana ficou mais baixa quando contou a última parte. Sua mãe me disse uma vez que você estava instável, que não estava bem, que não queria ser incomodada com problemas de família. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Eles me pintaram como a fracassada, a irresponsável, a palhaça. Enquanto isso, eu pagava as contas deles em silêncio. E as gêmeas não eram só distantes. Eram manipuladas. Nana contou que elas ouviram por anos que eu tinha cortado relações com a família depois que me mudei, que eu não queria mais contato, que me achava melhor do que todo mundo. E isso explicava tanta coisa: o porquê de me ignorarem, de nunca irem aos meus eventos, de sempre manterem essa parede fria entre nós. Elas foram alimentadas com mentiras por anos. Quando Nana e Gianni juntaram todas as peças, ficaram furiosas. Nana disse que Gianni quase jogou o celular longe quando viu o post do aniversário em Miami. Nenhuma das duas falou nada na época porque não queriam piorar as coisas para mim. Mas aquele silêncio acabou. Chega! Foi o que Nana disse. Sem mais dinheiro, sem mais ajuda. E se perguntarem o motivo, vamos contar bem alto. Eu quase não consegui responder. Só ouvi. Deixei tudo afundar dentro de mim. E então as mensagens começaram a chegar de novo. Mas dessa vez, eram diferentes. Da Alexis: por que você nunca me contou que estava ajudando eles?
Da Ava, eles disseram que era a vovó o tempo todo. Da Alexis, de novo, acho que mentiram pra gente, e muito. Eu não respondi. Ainda não. Queria ver até onde isso ia. No dia seguinte, minha mãe mandou uma mensagem longa. Dessa vez, não era drama emocional, era puro desespero. Falamos com o banco. Eles estão revisando nosso histórico de pagamentos. Se bloquearem a conta, estamos perdidos. Por favor, nos ajuda só mais uma vez. Não me importo com o aniversário. Me desculpa. Só ajuda a gente. Foi a primeira vez que a palavra desculpa apareceu, mas não pelo motivo certo. Não era arrependimento pelo que fizeram. Era medo de perder dinheiro. Naquela noite, tive uma longa ligação com a vovó Gianni. Ela disse que ela e Nana estavam organizando alguma espécie de intervenção. Não daquelas casuais. Uma séria. Tudo às claras. Uma mesa, uma conversa. Um jantar de família. Elas convidaram todo mundo. Eu, meus pais, as gêmeas, alguns primos próximos e as duas avós todos estariam lá. Gianni disse, vamos acertar as contas, e eles vão responder pelo que fizeram com você. O jantar foi marcado para o sábado. Meus pais não faziam ideia do que os esperava. Recebi a mensagem oficial na quinta tarde. Era da Nana. Jantar confirmado. Sábado, 18 horas, aqui em casa. Chega mais cedo se quiser ajudar com a sobremesa. Parecia estranhamente casual, considerando que estava por vir uma verdadeira prestação de contas familiar disfarçada de jantar com carne assada e chá gelado. Mas eu conhecia a Nana. Ela não ia gritar. Ia desmontar cada um deles com calma, com aquele sorriso firme e a voz doce que fazia qualquer pessoa sentir vergonha sem que ela precisasse levantar o tom. Respondi, eu estarei lá. O que eu não sabia era o quanto aquela noite iria desmoronar e até onde meus pais tinham levado as mentiras. Sábado chegou, e eu apareci cedo. Nana já estava cortando morangos como se fosse uma noite qualquer. Vovó Gianni chegou 20 minutos depois, trazendo uma torta de limão caseira, e uma pasta. Não era um livro de receitas, era uma pasta de documentos. Ela bateu nela e disse, tá tudo aqui. Acontece que Gianni vinha registrando tudo, cada transferência, cada recibo, cada desculpa. Tinha datas, mensagens e até impressões de quando meu pai pediu um extra para cobrir um empréstimo antigo que nunca existiu. Perguntei há quanto tempo ela guardava aquilo tudo. Ela respondeu, desde 2021. Algo não batia. Só agora entendi o que. Às 6 em ponto, todos já estavam lá. A mesa estava posta como num feriado de família. Se alguém entrasse sem contexto, jamais imaginaria que uma emboscada financeira estava prestes a acontecer. Mas a tensão era tão densa que parecia ocupar um lugar próprio à mesa. Meus pais chegaram agindo como se nada estivesse errado. Minha mãe elogiou o arranjo de flores. Meu pai abraçou a Nana e disse, tá tudo lindo. Ava e Alexis estavam diferentes e inquietas, trocando olhares comigo, como se quisessem dizer algo, mas não tivessem coragem. O jantar começou devagar, carne assada, macarrão com queijo, pão de milho, conversa sobre o clima, o trabalho, qualquer assunto, menos o elefante na sala. Até que Nana pousou o garfo e disse, com calma, muito bem. Vamos falar sobre o que aconteceu. O ar gelou. Meu pai deu uma risadinha nervosa, tentando mudar de assunto. Minha mãe fingiu distração e tomou um gole de vinho. Foi então que Gianni colocou a pasta sobre a mesa e abriu. O silêncio tomou conta. Ela começou a ler cada valor, cada data, cada vez que eles alegaram estar mal das pernas enquanto viajavam para Miami ou compravam maios combinando para uma foto em que nem sequer se deram ao trabalho de me incluir. Minha mãe tentou interromper. Gianni levantou um dedo e continuou falando, sem deixar ninguém interromper. Então, Nana entrou na conversa. Ela explicou como meus pais tinham me pintado como alguém instável, desequilibrada. Contou que eles diziam que eu me recusava a ajudar, quando na verdade eu fazia mais do que os dois juntos. Ela até mostrou uma captura de tela do meu histórico no Vemo, algo que eu nem sabia que ela tinha. Fiquei em silêncio, apenas observando enquanto eles encolhiam na cadeira. De repente, Ava se levantou.
Disse: eu não sabia de nada disso. Minha mãe tentou calá-la, mas Ava continuou. Eles disseram que você não queria a gente por perto, que tinha vergonha de nós, que achava que éramos um fracasso. Alexis entrou na conversa. Eles disseram que você sumiu, que se recusou a vir para casa no Natal. Mas agora eu tô lembrando, você ligou, você mandou mensagem. Eles é que nunca deixaram a gente ver. Fiquei chocada. Esperava uma briga, esperava negação, mas não aquilo. Minhas irmãs também tinham sido manipuladas, assim como as avós, assim como eu. E no momento em que perceberam, viraram completamente de lado. A parte mais marcante veio em seguida. Ava tirou uma folha impressa da bolsa, uma fatura de um spa de luxo que meus pais tinham ido no mês anterior. Ela achou o papel numa gaveta, quando passou em casa para pegar o carregador. Vocês não conseguiam pagar a hipoteca, mas tiveram dinheiro para massagem de casal com água de pepino e espumante incluído? Perguntou, fria. Silêncio total. Minha mãe parecia querer desaparecer. Meu pai apenas encarava o prato. Foi então que Gianni se inclinou sobre a mesa e deu o golpe final. Até vocês pedirem desculpas a Nain publicamente, com sinceridade e verdade estão cortados. De mim, da Nana, de tudo. E nem tentem mentir de novo. A gente vai saber. Nana assentiu. E vamos contar para toda a família. Chega de encobrir vocês. Nesse momento, minha mãe desabou. Levantou-se com lágrimas nos olhos, não as fingidas, as verdadeiras, e disse: nós tínhamos vergonha. Não queríamos que as pessoas soubessem que nossa filha era mais bem-sucedida do que nós. Isso fazia a gente se sentir fracassado. Lidamos com isso da pior forma possível. Eu sei disso. Meu pai levantou o olhar e completou baixinho: nós estávamos errados. Então minha mãe olhou para mim e disse: me perdoa, Nain. Fomos invejosos e cruéis. Você não merecia isso. A sala ficou em silêncio. Eu não disse nada por um tempo. Depois me levantei, levei meu prato até a pia e apenas falei: obrigada. Eu precisava ouvir isso. O que eu não disse ainda era que eu não estava pronta para perdoar. Mas esse momento chegaria. Assim como o próximo jantar. Aquele que realmente importava. Você pensaria que, depois de tudo o jantar, a pasta, o confronto, o pedido público de desculpas diante das duas avós e das próprias filhas, meus pais finalmente teriam entendido. Que iriam se calar, refletir e começar a mudar de verdade. Mas não. 3 dias depois, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Carly. Não a conhecia. Ela me encontrou através do meu site profissional e mandou uma nota pelo formulário de contato. Achei que fosse sobre trabalho. Não era. Carly trabalhava numa agência de médio porte em Orlando. E, aparentemente, havia entrevistado minha mãe uma semana antes para uma vaga de assistente administrativa nada glamouroso, recepção, agendamento de reuniões, essas coisas. Mas, no meio da entrevista, minha mãe começou a falar de mim. Ela falou sobre a filha que trabalhava com moda e, segundo Carly, deu um meio sorrisinho e disse que eu era mais uma modelo de faz de conta, que vivia de dinheiro da família para fingir que estava bem. Fiquei parada lendo aquela mensagem, as mãos suspensas sobre o teclado. Depois de tudo, ela ainda estava mentindo. Ainda me diminuindo pelas costas. Ainda fazendo o que sempre fez, me destruir em conversas pequenas para se sentir maior. E o pior é que ela acreditava naquilo. Não era um deslize. Era quem ela realmente era quando ninguém estava olhando. Eu não respondi a Carly. Nem precisei. Ela terminou a mensagem dizendo: você não parece nem um pouco com o que ela descreveu. Na verdade, parece alguém que ela tem medo de se tornar. Tirei um print e enviei para Nana e para Gianni, sem nenhum contexto. 1 minuto depois, Gianni respondeu: se prepara. Você não vai acreditar no que a gente acabou de descobrir. 1 hora depois, Alexis me ligou chorando. Demorou quase 1 minuto para conseguir falar. Disse que tinha ido até a casa para pegar algumas coisas e encontrou uma pasta escondida na lavanderia, debaixo de um monte de lençóis velhos. Dentro, havia formulários de empréstimo já preenchidos com o nome do meu pai, da minha mãe e o de Gianni como coassinante.
Eles tinham tentado pedir uma segunda hipoteca da casa usando o nome dela sem pedir permissão. O banco percebeu algo estranho quase na hora e mandou uma ligação de verificação para Gianni. Foi assim que ela descobriu. Ela estava tremendo de raiva. E Gianni não é o tipo que explode. É o tipo que te corrige com um olhar desapontado e uma fatia de torta de limão. Mas dessa vez, ela perdeu o controle. E não foi sozinha. Chamou Nana. As duas apareceram na porta dos meus pais, duas senhoras de cardigan, segurando papéis, falando com a força de todas as decepções que já engoliram na vida. Gianni disse que estava considerando abrir um processo. Nana afirmou que eles tinham cruzado uma linha da qual não havia mais volta. E elas estavam falando sério. No dia seguinte, tudo já tinha se espalhado. Não por fofocas, por telefonemas diretos de Nana e Gianni. Cada primo, cada tia, cada tio distante que ainda mandava cartão de Natal ficou sabendo da verdade, as mentiras, o dinheiro, a manipulação, a hipoteca falsa. De repente, meus pais não estavam apenas cortados financeiramente. Estavam isolados socialmente também. Sem ajuda, sem desculpas, sem piedade. Até Ava chegou ao limite. Fez as malas e foi embora, foi morar com uma amiga da faculdade em Savannah. Disse para Alexis que não queria falar com nenhum dos dois até que eles admitissem quem realmente eram. Palavras dela. Alexis, por outro lado, começou a fazer as compras de mercado para eles. Não por obrigação, mas porque não queria vê-los afundar de vez. Mas ela deixou bem claro, nada de lealdade cega. Meus pais estavam sozinhos e eu ainda não tinha dito uma única palavra a eles desde o jantar. Então, uma noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Nana. Próximo jantar de domingo. Só a gente. Eu, a Gianni e as meninas. Seus pais vão vir também. Fiquei em silêncio por um momento antes que ela continuasse. Eles pediram. Disseram que querem se desculpar de novo, dessa vez sem nada nas mãos, sem pasta, sem desculpas, só palavras. E sabem que você não deve nada a eles. Perguntei uma coisa. Eles estão falando sério? Ela respondeu. Eles estão diferentes. Não consertados, mas diferentes. Aceitei ir. Não para fazer as pazes ainda não. Mas para ouvir. Porque algo tinha mudado. Não só ao redor deles, mas dentro deles. E, pela primeira vez, eles estavam entrando em um ambiente onde não tinham controle, onde não podiam se fazer de vítimas, onde teriam que encarar a pessoa que mais subestimaram. Cheguei à casa da Nana alguns minutos atrasada de propósito. Queria ver se eles iam se contorcer um pouco. A sala de jantar estava cheia, mas silenciosa. Gianni já servia chá gelado. Alexis colocava as tigelas na mesa. Ava parecia com o rosto queimado de sol, provavelmente vinda de Savannah. E meus pais estavam sentados à mesa como convidados no próprio velório. Minha mãe levantou o olhar quando entrei, mas não disse nada. Bom começo. Sentei-me. Nana colocou um prato na minha frente, como se fosse um domingo qualquer. E talvez, no mundo dela, fosse onde a verdade era servida junto com o assado e o perdão tinha lista de espera. Ninguém falou muito nos primeiros minutos. Só o som dos talheres, dos copos. Sem celulares, sem conversas paralelas. O ar estava pesado não de raiva, mas de todas as palavras que as pessoas ainda tinham medo de dizer. Então Gianni dobrou o guardanapo e olhou pela mesa. Pode começar. Sem drama, só essas duas palavras. Minha mãe assentiu. Olhou para baixo, depois para mim. Os olhos já estavam vermelhos, mas não daquele jeito teatral. Parecia alguém que finalmente ouviu a verdade sobre si mesma e ainda não sabia como conviver com isso. Não sei nem por onde começar, além de dizer que sinto muito, ela disse. De verdade. Por tudo. Por Miami, pelo que dissemos, por mentir sobre você, por te fazer sentir que era motivo de vergonha. Ela fez uma pausa. Ninguém interrompeu. Acho que, por muito tempo, a gente simplesmente não soube lidar com o fato de que você se tornou alguém melhor do que nós. Meu pai então falou. Sem grandes gestos, só palavras. Não fomos bons com você.
Zombamos da sua carreira porque não entendíamos. Porque tínhamos inveja. Dissemos para nós mesmos que não era real, só para conseguir dormir à noite. Eu não disse nada. Então Ava acrescentou: a gente acreditou neles por anos, em tudo. E me desculpa por não ter percebido antes. Alexis assentiu. Eu devia ter feito perguntas. Devia ter te ligado. Você não nos afastou. Foram eles. Gianni não disse uma palavra, apenas observava, com os braços cruzados e a expressão impossível de decifrar. Então Nana se inclinou e disse algo que eu não esperava. Diga a ela o que vocês vão fazer agora. Minha mãe pareceu confusa por um segundo, até entender. Não estamos pedindo dinheiro. Nem ajuda. Começamos a vender nossas coisas. O segundo carro já foi. Estamos reduzindo. Encontramos uma casinha para alugar perto de Lavrenceville. Estamos recomeçando. Meu pai completou. Sem mais mentiras. E estamos fazendo terapia juntos, porque claramente não sabemos como ser uma família. Pela primeira vez em anos, eles não soavam como atores. Soavam como pessoas que tinham perdido algo real e queriam reconstruir do jeito difícil, mas verdadeiro. Eu não chorei. Não abracei ninguém. Só assenti, uma vez. E isso bastou. Ficamos à mesa muito depois do jantar acabar, conversando, rindo um pouco, relembrando histórias antigas. Eu não fazia isso com eles havia mais de uma década. Quando finalmente me levantei para ir embora, minha mãe me abraçou. Suave, em silêncio sem palavras, apenas me segurando como quem finalmente percebeu o quão perto esteve de me perder para sempre. Naquela noite, eu não prometi nada. Nenhum recomeço, nenhum perdão embrulhado com fita. Mas na manhã seguinte, mandei uma mensagem para ela. Vamos ver se você continua assim. E, pela primeira vez na vida, acho que ela realmente entendeu.